E agora, neste quadro Nossa Família, eu trago hoje um tema muito forte e que às vezes a gente até evita falar sobre ele. Mas, queridos pais, você já conversou com seus filhos sobre drogas? É um nome comum, né? Mas na linguagem científica, substâncias psicoativas. Às vezes a gente, quando fala em drogas, pensa assim naquelas drogas pesadas, cocaína, heroína, LSD, aí vai, maconha. Mas segundo estudos científicos, drogas ou substâncias psicoativas não se resume apenas nestas drogas pesadas. Precisamos conversar com os nossos filhos, explicando para eles de forma séria. Inclusive, muitas vezes, nós adultos, nós que combatemos tanto as drogas, somos também dependentes de drogas não tão pesadas, tais como a cafeína, que é encontrada no café e em alguns chás e em outros locais, em certas bebidas, como a Coca-Cola, por exemplo. Então é preciso a gente estar alerta quanto a isso, pois existe no sistema nervoso central, em alguns indivíduos, essa predisposição a ficar dependente de alguma substância. Se a pessoa já tem esta disposição interna, ao ter contato com aquela substância, o seu cérebro ficará pronto ou aberto para querer mais e sempre em quantidades maiores. Em Romanos 6,14 diz que o pecado não deve dominar a nossa mente. O pecado não deve nos dominar, mas que devemos ser controlados pela graça de Deus e não controlados ou dependentes de uma substância qualquer. Pois bem, de um modo geral, a gente entende por drogas aquelas substâncias químicas extraídas ou manipuladas diretamente das plantas ou produzidas, outras, sinteticamente em laboratórios. Elas interagem no corpo humano provocando reações diversas, como sono, o alívio da dor, relaxamento muscular. Algumas aliviam a dor e curam doenças. E a estas dá-se o nome de remédios. Antigamente a gente lia assim na frente das farmácias, drogaria e farmácia. Pois é, porque drogas não é só aquelas que causam mal. E até mesmo aquelas que causam mal, quando causam, é porque são usadas de forma indevida e em doses exageradas, conforme eu já disse, quando as pessoas ficam dependentes delas. Infelizmente, as pessoas usam drogas sem saber a ação delas. Tem muitas pessoas que estão começando a usar drogas cada vez mais cedo. E segundo pesquisas, cerca de 37% iniciam com menos de 14 anos. As crianças, os adolescentes, começam a usar por falta de conhecimento, muitas vezes, por necessidade de fuga, por conta de uma angústia muito grande que não dá conta de resolver, não existe apoio, não existe um ambiente favorecedor para se lidar com aquele problema. Então, na falta de uma mãe, de um pai, de um amigo, de um apoio qualquer, esta criança, esse adolescente, se apoia no primeiro apoio que lhe é oferecido e, geralmente, a droga chega neste momento. E é alarmante esse dado. Mais e mais crianças estão se envolvendo, estão iniciando ao uso de substâncias psicoativas. Inclusive, uma das que tem sido mais usadas por crianças de baixa renda são
o thinner, a cola, porque é fácil de encontrar. Ontem, na porta da minha casa, isso fazia tempo que não acontecia. 2 meninos. Pelos gritos, pelo tom da voz, pela maneira como eles nos chamavam, lá de dentro da minha casa eu percebi que se tratava de crianças que estavam fazendo uso de substâncias psicoativas. E realmente foi constatado, quando nos aproximamos, que se tratava disso mesmo. É alarmante, dói no coração, então a gente precisa conversar com os filhos, com as crianças. É preciso entendê-las, é preciso apoiá-las, é preciso estar perto, acompanhá-las. Um dia eu ouvi de uma mãe o seguinte, eu aprendi isso: dê um cheirinho no seu filho todos os dias, todas as vezes que você tiver oportunidade, quando ele sair para a escola, quando ele falar, mãe, vou ali, até mesmo seu filho mais velho, vou ali na balada, dê um abraço e um cheiro e diga assim, bem pertinho dele, filho, Deus te abençoe, que Deus te leve e te traga. Aí quando ele voltar, você poderá fazer o mesmo, abraçá-lo e dar aquele cheirinho. Aí você vai saber, pelo cheiro, se seu filho está fazendo uso de alguma coisa, de alguma substância. Não é só para isso, é claro, né? Mas tem também este aspecto. O abraço, o cheiro é para demonstrar amor mesmo, carinho mesmo. As crianças precisam de afeto. A falta de afetividade pode ser substituída por uma substância. Muitos adolescentes e jovens, muitas pessoas, adultos mesmo, têm na droga um objeto de amor. É um apego, é um objeto de apego mesmo. Mas os dados não ficam por aí. 50% dos jovens usaram a primeira vez entre 14 e 18 anos e cerca de 14% começaram nas drogas com mais de 18 anos. Portanto, se você pensa que está longe do perigo, abra o olho. Muitos dos seus colegas, muitos dos filhos dos seus colegas, muitos dos jovens da sua família, adolescentes e jovens, estão fazendo uso. Pois esta é a idade em que a maioria começa. Às vezes, os pais nem se apercebem. Quando vão abrir os olhos, já está com um quadro muito avançado. Quero falar agora um pouco sobre a droga propriamente, no ponto de vista científico. Olha só, o corpo humano é um tratado de bioquímica. Todo o nosso corpo, especialmente o sistema nervoso central, precisa do equilíbrio de várias substâncias químicas para que possa funcionar corretamente, coordenando as funções vitais. Então, vamos entender que o sistema nervoso central de todo ser humano produz substâncias bioquímicas para trazer equilíbrio para o nosso organismo, coordenando as nossas funções vitais, ou seja, respiratórias, cardíacas, digestivas. E não somente as funções vitais, como também as funções chamadas especiais, a memória, a inteligência, a atenção, a linguagem. E toda droga, e aqui estão incluídos também o álcool e o fumo, possui um ou mais componentes químicos que, quando aspirados ou ingeridos, entram na corrente sanguínea e chegam ao sistema nervoso. Aqui pode-se incluir também a cafeína. Porém, a sua ação se complica, pois ao cair no sangue, que irriga as células, inclusive órgãos, músculos e tecidos, acaba infectando as células do corpo com o componente químico usado. Então é preciso entender que o nosso organismo já produz a química que precisamos para
que possamos funcionar equilibradamente. Qualquer uma outra substância a mais vai alterar. É por isso que, mesmo após a morte, é possível saber quais componentes químicos foram utilizados por uma pessoa através de um exame bioquímico das células do seu corpo. Porque aquela química fica lá nas células. E, ao usar qualquer uma substância extra, né, além da que o nosso organismo já fabrica, as células são infectadas e o organismo absorve a química da droga, passando a usá-la em muitas das suas funções. Com o hábito do consumo de drogas, o organismo se torna dependente da substância que se encontra nelas. E o consumidor se torna dependente químico, pois já está viciado. Já que o seu corpo pede a droga, você vai fazer uso. Então, você vai estar impedindo o seu corpo de fabricar, de produzir aquela substância química que você precisa, pois você vai estar colocando uma extra. É por isso que a pessoa que fica dependente fica desesperado até consumir aquela substância solicitada pelo organismo. Você já ouviu falar de alguém que, quando chega a hora de tomar o cafezinho, se não tomar, fica desesperado, fica com dor de cabeça, porque o organismo pede aquela cafeína. Pessoas que se deixaram ficar dependentes desta substância. A dependência pode ser física, quando o corpo passa a solicitar a ingestão da substância, ou psíquica, quando a mente pede aquela substância para o exercício das suas funções. Tem pessoas que dizem que só vem o apetite se tomar uma caipirinha ou fumar um baseado. Tem depoimentos desse tipo, de pessoas que só trabalham se fumar maconha, porque a maconha vai, segundo esse depoimento, vai excitar a sua mente. Naquele momento, na dose que, segundo ele, é a boa. Porque nem todos sabem fazer a dosagem, né? E, de repente, ultrapassam e, ao invés de despertar a memória, vai dar efeito contrário. Então, ao chegar neste estágio, quando a pessoa já é um dependente, só faz as suas obrigações normais com o uso daquela substância, só dorme, ou só acorda, ou só trabalha, ou só consegue conversar com as pessoas, se fumar um cigarro. Tem pessoas que não conseguem ter uma boa conversa, se não, primeiro, fazer uso da nicotina. Então, quando chega nesse ponto que a pessoa não consegue funcionar, ou seja, ter suas atividades normais sem o uso da droga, quando a sua mente pede a droga para o exercício das suas funções. Então, quando chega neste estágio, a liberdade individual deste indivíduo se foi. A pessoa não é mais livre, se tornou preso, ou seja, dependente, é um alienado. O que antes era feito pela curiosidade, prazer ou vontade própria, a vontade, nesse momento da pessoa, aquela vontade própria vai embora. A pessoa não tem mais liberdade. A partir da dependência, passa a ser consumido agora por necessidade, por obrigação e escravidão. O drogado se torna escravo e dependente total da droga que consome. Então é importante falar sobre os efeitos de algumas drogas para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Aí você me diz, mas você está falando de todas as drogas aí, drogas legais e ilegais? Sim. Agora, se fala mais sobre as drogas ilegais e se foca as mais importantes, já que cada dia aumenta o número dos que trabalham clandestinamente para manipular essas drogas, ou seja, venenos, cada vez venenos mais potentes e causadores de maior dependência. Até porque quanto mais dependente uma pessoa se torna, mais ela consome, e quanto mais consome, mais dinheiro os fabricantes, quando eu digo fabricantes, é fabricantes mesmo, grandes empresários, donos de grandes empresas,
laboratórios. Quanto mais as pessoas ficam dependentes, mais os donos de grandes laboratórios, fabricantes e também traficantes e atravessadores vão ganhar. Então, quem perde é o consumidor. É preciso que a gente abra os olhos, que não sejamos alheios a este fato. Vamos conversar sobre este tema, sobre o efeito do álcool, da maconha, da cafeína, da nicotina, da cocaína. Que sejamos livres. Há muitos adolescentes que dizem, eu só vou provar. E que pensam também serem fortes o bastante para resistirem a uma segunda dose. Mas, querido adolescente, cuidado. A maioria entra nas drogas pela curiosidade. É preciso que os pais estejam alerta, e você também, adolescente. Fuja de toda a aparência do mal. Ah, mas eu vou só provar por curiosidade. Muitos fazem isso para agradar os amigos, para ser aceito no grupo. E aqueles que já estão fazendo uso até oferecem gratuitamente as primeiras doses, que podem ser tragadas ou virem em balinhas interessantes e gostosinhas. Muitas crianças, adolescentes vão para as festinhas e lá recebem grátis essas balinhas. São chamadas de bala mesmo. Então lembre-se, adolescente, muito cuidado. Tem um depoimento de um adolescente que ele recebeu esta oferta num aniversário. Hoje em dia é comum. Então os pais estejam alertas e os filhos, vou ali fazer um aniversário, uma festinha, sem a presença dos pais. Os pais precisam estar alertas. Sim, eu vou ajudar você, vou estar presente. Fique alerta. Lembremos também que nas primeiras doses os efeitos parecem bons. Acalmam, relaxam, tiram o cansaço, tiram a vergonha, a inibição, torna a pessoa mais falante. Contudo, não se esqueça de que, com o uso, o que pode acontecer a partir da segunda ou terceira dose, dependendo da droga, os efeitos se tornam drásticos, aterrorizantes e prejudiciais à saúde física e mental. A droga é tão ruim para o ser humano que, quando alguma coisa sai errada, as pessoas costumam falar o quê? Droga. No sentido de dizer que a situação é muito ruim e nada é tão droga quanto usar droga. Portanto, não se escravize. Não ceda aos apelos das drogas, pois o preço a pagar é muito alto. Você pode ser livre. Jesus prometeu essa liberdade. E o desejo e o pecado não têm mais poder sobre a nossa vontade quando somos livres, pois se o Filho nos libertar, conforme disse Jesus, está escrito em João 8,36, vocês serão livres. Então seja livre. Por que ficar preso às drogas? Porque se este é um caminho perigoso e muitas vezes sem volta, pensemos nisso.